TVU, Canal Universitário de Fortaleza. O tema do nosso programa de hoje ainda é a mulher. Este é o terceiro de uma série que estamos fazendo ao longo do mês de março, quando se comemora o Dia Internacional da Mulher. E devemos prosseguir até maio, quando teremos também o dia dedicado às mães. Nossas convidadas, coordenadora de Políticas Públicas para as Mulheres, Mônica Barroso, e a professora, escritora, diretora das edições UVA, Norma Maia Soares, que foi reeleita recentemente presidente do Movimento das Mulheres do Legislativo. Eu sou Silvana Frota e está começando o programa Boas Práticas de Gestão, com assuntos de interesse da sociedade e que visam o bem-estar do cidadão. Doutora Mônica Barroso, professora Norma Soares, muito obrigada pela presença de vocês aqui. A Mônica, foi difícil até tirar assim, um tempinho da agenda, né, Mônica? Nós havíamos marcado aí umas 3 ou 4 vezes, a professora Norma também, com várias atribuições, como eu já apresentei as duas, né, além de ser defensora pública, cargo que ela não exerce atualmente, a Mônica coordena, né, as políticas públicas de apoio à mulher. E a Norma, além de ser editora, né, diretora das edições UVA, ocupa hoje também a função, como já disse anteriormente, né, de presidente do Movimento das Mulheres do Legislativo. É importante que a gente, ao iniciar o programa, a gente conheça um pouco, entenda um pouco, não é, o funcionamento dessas duas entidades. Então, Mônica, eu começaria com você. Gostaria que você explicasse para os nossos telespectadores, para as mulheres. Nós queremos saber o que é esta coordenadoria, a que ela veio e quais são as ações que ela está implementando no momento em benefício da mulher cearense. A Coordenadoria das Mulheres, ela na realidade, ela é uma luta das mulheres brasileiras, né? Uhum. Ela não é um feito de nenhuma linha governamental, não é uma ação política do governo de agora. Ela é fruto de uma luta constante, contínua e já antiga das mulheres do Brasil, desde a década de 70 que nós mulheres nos mobilizamos, e na realidade, em prol da volta dos exilados do golpe. E quando a gente conseguiu em 79 a anistia, nós passamos então a lutar pelos próprios direitos das mulheres, e surgem então as primeiras organizações no seio da sociedade civil, que são as organizações SOS o Corpo, no sul do país, e começamos então uma grande luta, que foi respaldada nesta época, da década de 70, a ONU já se manifestava e já criava também a declaração, né, que é a declaração contra todas as formas de discriminação contra as mulheres, e em seguida uma convenção internacional que o Brasil assinou em 81 com reservas. Quer dizer, já havia uma ebulição da articulação e mobilização das mulheres no mundo inteiro, quando depois da anistia, aqui no Brasil, a gente consegue então em 85 criar, quando o Brasil é signatário dessa convenção internacional, cria então o primeiro órgão, a primeira política pública de mulheres no Brasil, que é o Conselho Nacional dos Direitos das Mulheres. Uhum. E, na realidade, foi este conselho, foi este órgão que passou a impulsionar, articular e mobilizar e criar no Brasil políticas públicas em prol das mulheres, em defesa dos direitos das mulheres. Até que, em 2003, já no governo Lula, ele cria então a Secretaria Especial de Política para as Mulheres, que com status de ministério, e que nós acreditamos... Hoje é a ministra Irini. Que é Irini Lopes, e que com certeza agora a presidenta Dilma Rousseff vai levar a categoria de ministério. E aí, então, essa secretaria que faz, então, 2 conferências nacionais. Pela primeira vez na vida se ouve as mulheres do Brasil inteiro. Dessas conferências saem políticas nacionais e se constata, então, que a maior demanda no Brasil ainda é a violência contra a mulher. Uhum. A partir daí nasce um plano de política nacional de enfrentamento à violência. Dela nasce um pacto nacional, onde o governo federal, os governos estaduais e municipais se unem para enfrentar a violência. E o governador Cid Gomes assinou, então, aderiu a esse pacto no dia 18 de dezembro de 2009. Em 2010, em março, ele criou, então,
a coordenadoria que foi instalada no final de 2010, Completa que era um ano, então, eleitoral. agora. Não, em março, nós vamos fazer um ano que foi promulgada, agora no mês de março, foi promulgada a lei de criação. Né? E a instalação... Em outubro. Em outubro do ano passado, então, porque foi ano eleitoral. Em outubro, então, a gente Então, praticamente, a gente nós instalou, temos o quê? 4, 5 meses de 3, atuação. 4 meses. E a primeira coisa que a gente fez, então, foi assumir o Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher e fazer um diagnóstico no Ceará inteiro, quais são as políticas que nós temos nesse Estado em prol dos direitos das mulheres. E quais são é essas isso que nós políticas? estamos fazendo agora, começando na rede que faz o atendimento às mulheres em violência. Onde é que nós temos delegacias, onde é que nós temos juizados, onde é que nós temos conselhos municipais, centros de referências, núcleos do Ministério Público, da Defensoria Pública. E dos 184 municípios, o que nós constatamos até do dia 31 de dezembro de 2010 é que as políticas das mulheres no Estado do Ceará são poucas, pobres e ineficientes. Ok. Daqui a pouco a gente comenta mais um pouco sobre isso. Agora, professora Norma, eu gostaria que a senhora explicasse, né, para o nosso telespectador, para as mulheres de um modo geral, falasse um pouco sobre o movimento das mulheres do Legislativo, né? O objetivo, quais são as ações já desenvolvidas. Meus cumprimentos a você, Silvana, e a todos que nos assistem. Realmente, o movimento das mulheres do Legislativo, ele surgiu no dia 4 de junho de 1987, como Associação das Esposas de Deputados. Voltava-se principalmente para a filantropia. Né? Passou por várias diretorias, já que depende do período legislativo, e há uns 3 anos pensou-se, e de fato foi mudado o estatuto, e com isso mudado o nome para Movimento das Mulheres do Legislativo. Porque daí então ele passa a congregar não só as esposas de deputado, mas também as servidoras do Legislativo cearense, do nosso parlamento. Isso então vai expandir o nosso raio de ação. Nós não vamos ficar mais fazendo só filantropia, nós vamos também nos voltar para um movimento interno da própria Assembleia, e que não é só de gênero, nós não vamos tratar só do feminino. Nós vamos ficar atentas e nisso pensamos em colaborar, discutir, participar né, de várias questões, vários movimentos, várias iniciativas que acontecem e acontecerão na Assembleia, já que nós estamos começando uma nova legislatura, né, em que as 7 deputadas, mulheres, estão muito entusiasmadas e, inclusive, já demonstraram o interesse em participar, em colaborar com o nosso movimento. E a própria deputada Eliane Novaes já fez a proposta de criar a Frente Parlamentar em Defesa da Mulher. Com certeza. Mas, Norma, eu gostaria que você comentasse um pouco também, porque foi um fato que eu acho que está criando assim, uma autoestima muito grande na mulher dentro do Legislativo, e eu fiz uma pesquisa, o número de servidoras é muito maior do que o número de homens, né, do sexo masculino. E a mulher do Legislativo, não só a esposa do deputado, pode também agora participar, não é isso? Sem dúvida. Nós encontramos bastante aceitação por parte da servidora. Parecia ser que elas estavam esperando o momento de uma convocação, não é? Porque elas ficam sempre naquela rotina de assessorar os deputados, né? Mas ser convocadas a participar de um movimento como este, elas se sentiram valorizadas e encontramos verdadeiras líderes ali, não é? Nos gabinetes, só tratando do dia a dia do chefe, não é? Quando tem muitos valores, muita capacidade, muito potencial a ser explorado. E nisso nós queremos não só levar para elas nossa colaboração, mas também receber apoio, sugestão e colaboração também da servidora. Mas o movimento de filantropia continua. O movimento de filantropia continua, não é? Porque... Quais são os critérios que vocês usam na escolha das entidades beneficiadas? Olha, até então tem sido assim meio aleatório, não é? Nós, nas nossas reuniões, digamos, está se aproximando o Dia das Mães. Uma das nossas associadas sugere e a gente confronta e vamos antes visitar, não é? Para ver se realmente aquela instituição indicada é carente e de que ela é carente. Claro que todas são carentes e de tudo, geralmente, né? Mas nós vamos e aí, então, numa outra reunião, a gente define
realmente a instituição. E assim ocorre também no dia da criança, no dia dos pais e no Natal. Não é? Tem sido E no dia desta da forma. mulher também, No dia né? da mulher, Claro. sem dúvida. Mônica, eu fiquei assim um pouco, eu estou querendo que você aborde mais um pouco sobre esse diagnóstico, né, feito no estado do Ceará, quando você acaba de afirmar que as políticas públicas ainda são muito pobres, ainda são muito carentes. O que o governo, no momento, pensa em apoiar? São mais delegacias, são mais centros de referência da mulher? Qual é a ação imediata da coordenadoria? Ao assumir o Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, obrigatoriamente quando o governador Cid Gomes aderiu a esse pacto, ele se compromete, então, a implementar as políticas públicas no estado do Ceará. E aí, fazendo o levantamento, nós tivemos a triste surpresa de descobrir que dos 184 municípios do estado do Ceará, Só existem 7 delegacias. só existem 35 conselhos municipais, o que é uma pena, na nossa visão. É o órgão mais importante, é o que fomenta, é o que anima, é o que seduz a sociedade a participar das políticas, porque nos conselhos municipais tem assento não só representantes da prefeitura, ou seja, do governo local, como da sociedade civil. E aí essas pessoas sentam para discutir os problemas das mulheres, e é dessa união, e é dessa interação de ideias e de sugestões que surgem, então, as políticas para as mulheres em qualquer local. E aí nós estamos com apenas 35, né? Das delegacias, nós temos que ter 14, na realidade. E só temos 7 pela no momento. Constituição do Estado do Ceará, só teremos delegacia especializada de mulheres em municípios com mais de 60 mil habitantes, que são 14 do Estado do Ceará. Nós já conseguimos fazer em 7, estaremos inaugurando mais 2 agora, estaremos com 9. Quais são as Pacatuba e Quixadá estão sendo terminadas agora. E, com certeza, também mais uma em Fortaleza. Os centros de referências também a gente está conseguindo ampliar a partir do pacto. Nós já estamos com 5 centros de referências no estado do Ceará, estamos com apenas 2 juizados, e isso é uma coisa preocupante, porque nós temos que ter mais juizados no estado do Ceará, e aí a gente vai ter todos localizados em Fortaleza? Não, nós temos um no Cariri e outro em Fortaleza. Né? Casa-abrigo é que nós só temos em Fortaleza. E também uma política que é essencial, que é a casa onde abriga, onde acolhe as mulheres vítimas da violência que estão em iminente risco de morte. Então, essas são abrigadas pelo Estado. Mas Iguatu não tem? Eu sabia que Iguatu tem. Casa-abrigo só existe no Ceará, em Fortaleza. Aracati também não tem? Casa-abrigo só tem uma da Prefeitura Municipal de Fortaleza, em Fortaleza, e uma do Estado do Ceará, em Fortaleza. Mas nós vamos começar, terminamos o diagnóstico agora. Não, como é que será o Dia Internacional da Mulher, a comemoração do movimento das mulheres do Legislativo? Quem cuida disso realmente é lá o cerimonial da Assembleia, não é? Mas nós estamos devidamente engajados e já sugerimos nomes a serem homenageados e estamos levando uma atração para, no final, ser assim, tipo a apoteose, uma homenagem realmente à mulher, não é? Mas quanto à nossa programação do ano, além do Dia da Mulher, nós temos o total apoio da mesa diretora, que na palavra do presidente da Assembleia, deputado Roberto Cláudio, quando ele compareceu ao primeiro encontro que nós fizemos, ele disse que nós podíamos ousar, que teríamos apoio. Então, realmente... E isso você sabe fazer muito bem, eu tenho certeza. Não sei se do jeito que você está colocando, mas nós, sem dúvida, vamos tentar... Ousar com boas ideias, é claro. Exato, com boas ideias, com atrações que valem a pena e que contribuam para o crescimento, né, da ala feminina da casa, né? Porque o que nós precisamos é exatamente de crescimento pessoal e coletivo, né, para poder voltarmos para o outro, para podermos ver o irmão, o próximo, de uma forma diferente. E dentro da Assembleia nós temos o apoio de vários órgãos, tipo a SAL, Cinesp e tudo. E fora da Assembleia nós já contamos aqui com a doutora Mônica, com certeza. Eu estou chamando intimamente de Mônica, quero até pedir desculpa, porque eu conheço a Mônica assim, muitos anos. De muitos anos, né? E fica até difícil para a gente estar, doutora Mônica. No formalismo, mas é a doutora Mônica, com certeza. Mas, Mônica, eu não tem jeito, é Mônica. Mônica. É certo que nós já tivemos muitas conquistas, muitos avanços, né? Mas qual é o papel mesmo da mulher no século XXI? Eu queria até colocar um contraponto, já conversamos nos bastidores, porque a revista Época trouxe, né, uma novidade muito importante, e que você me contestou,
e eu gostaria que você levasse também essa contestação até para que nós debatêssemos, né? Que as mulheres preferem abrir mão dos cargos de dedicação integral para cuidar melhor da vida pessoal e da família. Qual é o seu comentário sobre isso? A luta das mulheres ela ainda está muito, digamos assim, ainda é uma árdua tarefa, né? Nós ainda fazemos as 3, 4 jornadas, enquanto os nossos companheiros ainda não nos ajudam nisso. Nós saímos de casa, nós fomos para a rua, nós fomos para as tribunas, nós estamos na frente das câmaras, atrás das câmaras, estamos nos hospitais, estamos ocupando espaço na sociedade, estamos dividindo as despesas dentro de casa, mas ainda na maioria dos casos, não é que não exista, mas na grande maioria dos casos as mulheres não conseguiram ainda que seus maridos voltassem para casa. Ou seja, que voltassem os olhares também para a criação dos filhos, que nos ajudassem nas tarefas domésticas. O que acontece? Sempre quando termina o expediente, ele volta para casa para ler o jornal e ela vai cuidar da casa, da família, e ela continua trabalhando do mesmo jeito. Essas mulheres que podem se dar o luxo de abrir mão, sim, ainda temos que dividir as despesas de casa, a grande maioria de nós, né? Quando não temos que bancar sozinhas a casa. Hoje nós temos 30% de mulheres que são chefes de família sozinhas, e que elas sozinhas respondem pelas suas famílias, né? Então, é uma pequeníssima minoria de mulheres privilegiadas que podem se dar o luxo de abrir mão de maiores salários para fazer o que todas as mulheres deveriam fazer com mais tempo. Todas nós devíamos ficar mais tempo em casa, sim. Todas nós devíamos ficar em casa, mais tempo dedicadas aos filhos, sim. O ideal era esse. Mas já que nós não contamos com a divisão desse trabalho de uma maneira mais equânime entre marido e mulher, ou seja, fica sempre tudo com a mulher, termina que a gente tem que dar 3, 4 jornadas para poder dar conta do trabalho. Mas o nosso sonho é que, no dia que os homens voltarem para dentro de casa e passarem a dividir as tarefas, tudo dentro de casa, nós também estaremos mais livres, não só para cuidarmos de nós mesmas, como também trabalharmos em prol do coletivo e trabalharmos para a nossa família de uma maneira mais agradável. Mas isso da revista Época, com certeza, é uma pesquisa... É uma minoria. Em relação a uma minoria de mulheres, que são poucas as que podem abrir mão hoje em dia de salários melhores para ficar em casa. Eu adoraria fazer isso. Professora Norma, a sua observação sobre esse tema, o papel da mulher no século XXI, na sociedade midiática que estamos vivendo aí. A mulher tem esse privilégio de saber dar conta de muita coisa ao mesmo tempo. Mas ela não devia nunca ter expandido tanto seu raio de ação em detrimento da educação dos filhos, que é a principal missão dela, não é? Mas eu concordo com o que a Mônica disse, e eu completaria dizendo que vai levar ainda algum tempo para, no caso do Brasil, não é? O homem ainda aceitar e se adaptar a essa nova situação da mulher, não é? E passar a dividir tarefas. Ou seja, é aquele outro olhar que se espera da parte do homem, a forma de ele ver a mulher, e da parte da mulher, ela também saber fazer a cabeça do homem, do seu companheiro, não é? Porque as coisas mudaram, mas a cabeça de certas pessoas... A educação, não. Eu acho que é uma questão de educação, né? Como diz o professor Teodoro. E toda mudança é difícil. É uma questão de educação. Questão e eu ouvi uma entrevista da ministra de Políticas Públicas, a mulher, a Irini, e também da representante da ONU, das mulheres na ONU, e elas falavam exatamente desse empoderamento, que é isso, Mônica, que eu gostaria de que você comentasse, né? Que a mulher precisa desse empoderamento total. Ou seja, ela precisa de educação, ela precisa de acesso a bons empregos, de igualdade de oportunidades, né? Mas para isso, né, teria que ter, em primeiro lugar, a educação. Você acrescentaria mais algum item nesse roteiro, Mônica? Olha, eu não sei se é educação nos termos que a gente possa estar entendendo aqui. Porque, veja, a nossa sociedade, ela é uma sociedade de uma cultura machista, extremamente patriarcal e patrimonialista, né? Então, a educação que será dada e que é dada numa sociedade patriarcal e patrimonialista é uma educação patriarcal e patrimonialista. Então, esse tipo de educação, não sei se é isso que a gente está querendo para as mulheres e para o povo de uma maneira geral nos dias de hoje. Porque, na realidade, o que a gente precisa, e quando a gente fala na palavra empowerment, que é em inglês e que a gente traduziu literalmente para empoderamento, é resgatar um pouco da autoestima do povo e principalmente das suas mulheres. Porque nós fomos secularmente convencidas, É bom que se
de essa ênfase. palavra. Convencidas que nós somos menos importantes que os homens, que nós somos menos inteligentes que os homens, que nós somos menos ágeis, menos tudo que os homens. E nós mesmas acreditamos nisso. Né? Então, é difícil romper com uma cultura que nos foi dada secularmente. E dizer, não, eu também posso, eu também sei, e como disse a nossa presidenta no seu discurso de posse, sim, nós podemos. E nós podemos mesmo. Nós somos tão inteligentes quanto, nós somos tão ágeis quanto, nós somos tão boas quanto. Né? Agora, é preciso que seja dada chance para que esses talentos floresçam na sociedade. E para que isso aconteça, as mulheres têm que aprender. Né? Por exemplo, eu trabalhei como defensora pública muitos anos atendendo mulheres vítimas de violência. Muitas das mulheres diziam para mim, não, doutora, meu marido não é violento comigo, não. Não, ele não bate em mim, não. Ele me dá uns empurrões, uns beliscões, mas ele não é violento comigo. Quer dizer, nem ela sabe o que é violência, porque ela vive no estado de eterna violência, né? Quem vive com fome, com sede, com frio, com calor, quem vive sem escola, quem vive... São pessoas que vivem na violência e que não entendem que isso é mais uma violência. Então, o Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência passa também por essa história de você dizer, olha, isso, ninguém nasceu para ser infeliz, ninguém nasceu para ser submisso, ninguém nasceu para... E a Declaração Universal dos Direitos dos Homens de 48, ela era muito clara quando diz que todos nascem iguais e livres. E é assim que nós devemos ser, e é por isso que a gente briga. Pois é, mas, Norma, você como educadora, como professora, eu ouvi na entrevista que a ministra Irini Lopes, ela declarando que uma das políticas que a nova presidente adotará é para que os professores comecem a colocar na cabecinha dos alunos essa ideia de divisão de tarefas, de responsabilidades da mulher com o homem e levar para o seio da família esta nova ideia para disseminar a ideia, justamente o conhecimento, né, de que a mulher é capaz, sim, que o homem pode, sim, dividir as tarefas com a mulher. Qual é a sua análise sobre isso? Realmente, como educadora, a minha preocupação é que a mulher não esqueça a sua principal missão. Uma vez tendo família, a sua principal missão é educar o filho. E é bom que aconteça o que realmente a ministra que você colocou aí, a intenção, que realmente isso venha a ser realizado. Como também é louvável a iniciativa da presidente Dilma em valorizar a mulher, colocando como foco dos seus programas, tipo Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, entende? Ou seja, é uma nova dimensão que está sendo dada à mulher. Então, a mulher não pode perder este momento tão importante que está acontecendo. É mais espaço que está conquistando. Então, diante dessa matéria da revista Época, você disse que elas estão renunciando a posições de comando, de liderança. Sim, enquanto ela não estiver disponível, ou seja, já completou a sua missão de educadora, pelo menos nos primeiros anos de vida do seu filho, enquanto ela encaminha, é bom que ela realmente não assuma essas posições, porque depois sim ela poderá dirigir seu tempo. Aliás, foi uma luta da senadora Patrícia, né? Conseguir a licença maternidade de 6 meses. Depois ela poderá dividir seu tempo. E ainda hoje ela luta junto às empresas, né? Algumas empresas não adotaram. Hoje, mesmo algumas prefeituras e alguns governos estão relutantes a assumir isso, né? Como se fizesse um favor à mulher. Né? A tecnologia hoje facilita a vida das pessoas, não é? Então, a mulher pode muito bem também colocar, fazer um trabalho em casa, um trabalho produtivo, rentável, com certeza, e de olho nos filhos, na educação dos filhos. Isso vai depender muito da administração pessoal, do seu tempo e da sua vida. Ok. Mônica, eu queria comentar com você um outro aspecto da questão, que a cada 2 minutos, 5 mulheres são espancadas ainda aqui no nosso país, né? Que tristeza. E a Lei Maria da Penha, o governo pensa em abrir novas delegacias, que acabamos de falar, mas a minha pergunta estava ligada à questão novos hospitais para atendimento à mulher. E a Lei Maria da Penha, ela está valendo ou não? Ela está sendo cumprida? Ela está sendo transgredida? Eu vi ela numa entrevista muito boa na Ana Maria Braga e gostaria que você comentasse até um CD que foi gravado, um DVD, né? Um DVD. Deixa eu falar logo do DVD. O DVD foi um dos primeiros trabalhos que a gente lá da coordenadoria fez, em parceria com o Instituto Maria da Penha, né? E aí a gente está lançando o DVD do Tião Simpatia,
que é um poeta popular, cordelista cearense, um rapaz com muito talento e que tem prestado o seu talento, a sua rima, na luta em prol dos direitos das mulheres e contra a violência contra a mulher. E o DVD Mulher de Lei, Mulher de Lei. Ele fez a Lei de Maria da Penha em cordel, por exemplo, que é uma obra muito bonita. E assim, eu sou fã do Tião Simpatia, ele é um grande compositor. Adquira um DVD do Tião, que está, inclusive, é um DVD que a gente usa nos nossos trabalhos, na Coordenadoria das Mulheres, porque o lúdico ele facilita abrir o coração das pessoas. Nós não precisamos mais abrir só a mente das pessoas, mas também o coração. Nós precisamos de gente de boa vontade. A Lei Maria da Penha é uma lei que pegou no Brasil todo. Isso é inconteste. Né? Tentaram de início, de alguma forma, acabar, de derrubar alguns artigos, mas não conseguiu. E hoje as pessoas, a sociedade se apoderou da Lei Maria da Penha, que já veio tarde, diga-se de passagem, já veio tarde. Né? E como você disse, a cada 2 minutos, 3 mulheres são espancadas nesse país. 5 mulheres. 5 mulheres são espancadas. E tem as mortas também. Né? E aí, os números são estarrecedores ainda. Para que você tenha uma ideia, Silvana, de como isso é grave, para que você saiba, Norma, como isso é doloroso no Ceará. Vou dar um exemplo de 2009, que eu não fechei em 2010. Mas em 2009, a Delegacia de Mulheres de Fortaleza, a única que nós temos ainda na capital, ela registrou 12.650 BOs no ano de 2009. Nós sabemos que é uma subnotificação. Normalmente só se registra 1/3 das ocorrências. Tá? A droga é responsável por a maioria? A segunda delegacia que mais fez registros foi de defraudações e falsificações com 4.000. Quer dizer, algo estranho esses números, certeza, né? E a droga, sim, é responsável por um grande número da violência doméstica. A bebida também. A bebida é uma droga, só que lícita, né? Mas, sem sombra de dúvida, são, digamos assim, eles são ensejadores de uma maior violência, né? Mas não é só isso. A bebida apenas faz aflorar a cultura que já está no sujeito, que já está no indivíduo. O que acontece é que, eu não vou falar do Brasil a todo, porque não cabe, e não pensem também que é só o Brasil, nem só o Nordeste que é patriarcal. Maridos matam mulheres no mundo inteiro, por maior que seja o avanço. O Japão é um dos países mais avançados do mundo, sob o ponto de vista tecnológico, e a mulher ainda é obrigada a andar 4 passos atrás do marido. Né? Se mata nos Estados Unidos, se mata na França, na Espanha, em todos os lugares do mundo. Mas eu quero falar do Ceará, que é isso que nos interessa. Exato. O governador Cid Gomes está realmente empenhado em mudar esse quadro. Ele está preocupado com as políticas. Nós estamos com 3, 4 meses apenas, já estamos fazendo agora em março o lançamento da nossa coleção Cordel de Bolsa. Tem um livro de bolsa, nós lançamos Cordel de Bolsa, que é um kit de cordéis que fala dos direitos das mulheres de uma maneira mais, digamos, pedagógica e que apresenta um manual passo a passo da criação dos conselhos municipais. E a gente tenta, então, mostrar essas políticas que cuidam inicialmente da violência contra a mulher. E aí a gente também vai ter que cuidar do tráfico de mulheres, nós vamos ter que cuidar da exploração sexual de meninas e mulheres também no estado de Ceará. A gente tem que cuidar da feminização da AIDS, que nós tínhamos 15 homens para cada uma mulher, e agora nós temos 2,5 homens para cada uma mulher. Quer dizer, as mulheres estão aumentando, e a feminização da AIDS, por exemplo, está tendo mais AIDS com mulheres casadas monogâmicas e com meninas entre 13 e 19 anos. Quer dizer, tem muita coisa em relação às mulheres, os números são dramáticos. Mas você só entende isso quando um caso desse acontece na sua família e perto de você. Eu sempre tenho dito que você só entende o que é violência contra a mulher quando o marido da sua filha bate nela. E aí todos entram no barco da gente e todos brigam pelos direitos das mulheres. Mas, com certeza, a Lei Maria da Penha é uma grande conquista nossa, está sendo implementada, ainda não como devia no Brasil inteiro, mas estamos todos atentos e, com certeza, ninguém vai mudar mais, ninguém vai tirar essa conquista das mulheres brasileiras. Com certeza. E mais uma vez, obrigada a vocês e dizer que foi uma honra tê-las aqui conosco, discutindo hoje no programa Boas Práticas de Gestão, políticas públicas de apoio às mulheres e também sobre o movimento das mulheres do Legislativo. Agradecemos sua audiência e na semana que vem, novas cenas, novos personagens. E não esqueça, assista o programa Boas Práticas de Gestão, que está no ar todos os dias nos seguintes horários. 1h da manhã, para quem está com insônia, 9h30, 14h e às 20h. E os melhores momentos em nosso site, www.cearaimunicípios.com.br. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. Até lá.